O amor está no ar. Você está preparado para colocar o seu relacionamento em um novo nível falando sobre sexo? Bora pra dentro, porque nós vamos crescer, avançar e falar essa semana toda sobre um assunto que certamente vai transformar a sua vida. Bom dia, gente. Quem pode sentir o amor aí que já está no ar, hein? Quem está sentindo o amor no ar? Você consegue ver? Mas vamos lá, na realidade agora vamos mudar. A gente está falando aqui de amor, e agora eu quero falar na realidade com vocês de Fire! Hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de sexo. Bom dia, bom dia, bom dia, escudeiros. Como é que vocês estão, hein? 100%? Ó, o clima já tá esquentando, hein? Já dá para sentir o negócio esquentando aqui, né? E aí, você que tá preparado mesmo para revolucionar, você que é casado, a nossa galera aqui, na maioria de manhã, né, já é jovem aí, já é casado. Deixa eu colocar aqui o símbolozinho para menor de 18 anos. Isso aí, nós vamos falar o quê? Falar o quê? Sobre sexo. Então, vou fazer uma coisa com vocês já, ó. Já clica nesse aviãozinho aqui. Você não vai mandar para adolescente nem para criança, tá bom? Mas você vai mandar, né, para pessoas que você sabe que precisam ouvir isso aqui que a gente está falando. Então já clica aqui, gente, já manifesta generosidade. Percebe que ó, a temperatura do negócio já tá subindo. Por isso que eu já até coloquei aqui, ó, esse símbolozinho de fogo, né? Então eu tô mandando pra galera aqui porque, gente, nós precisamos falar sobre esse tema que é importantíssimo. E tem muita gente que está se dando mal, tem muita gente que não está desfrutando do melhor de Deus, porque ainda está sendo afetado por tabus ligados à área sexual, ligado à vida sexual. Eu há mais de 10 anos já aconselho pessoas dentro do casamento, e eu falo para você que dentre os vários pilares, né, que existem dentro de uma relação, a gente tem percebido que um dos pilares muito, mas muito importante, tanto quanto dinheiro, tanto quanto transparência, amizade, é o tal do sexo, é o tal da relação sexual. Então, se você tem aí mais de 16 anos, você é bem-vindo na live, tira as crianças da sala aí. Hoje vai ser um pouco mais tranquilo porque nós estamos introduzindo, de fato, vamos introduzir esse assunto, mas hoje vou até colocar algumas coisas para vocês e ao longo da semana a gente vai falar especificamente sobre a relação sexual do casal, sobre de fato o ato mesmo, né, conjugal. A gente vai falar um dia aqui sobre como conversar com os filhos acerca de sexo. Nós vamos, querido, falar sobre muita, mas muita coisa que eu tenho certeza que vai auxiliar você. Então já clica aqui, ó, quem compartilhou com alguém, escreve aí generosidade, né? Escreve aqui embaixo já comigo, ó. Até coloquei aí. Hoje nós vamos falar sobre sexo. Nós vamos, querido, aprender. Será, né, que sexo é do diabo? Será, querido, que sexo é algo que deve ser demonizado, como muitas pessoas fazem? Né? É interessante, gente, já partindo aqui pra dentro que eu não vou... e outra coisa que é importante a gente falar, né? Bom dia a todo mundo aí, ó. Bom dia, Gi. Bom dia, Reinaldo. Bom dia todo mundo chegando. Pessoal, uma coisa que vale lembrar, essa live não vai ficar gravada. A semana inteira eu não vou deixar a live gravada. Por quê? Porque eu quero, né, de fato, fazer com que as pessoas entendam algo, que elas precisam sair da zona de conforto para de fato receber o melhor, para que elas possam aprender o melhor, e quem quer dar um jeito. Eu sei que tem um outro aí que vai ficar chateado comigo, mas dessa semana nós não vamos deixar a live salva. Então quem quiser aprender sobre sexo vai ter que estar com a gente aqui de manhã, né? Porque tem gente que pode estar aqui de manhã, mas está dormindo até mais tarde. Eu falo para você, se você ficar dormindo até mais tarde, você nunca vai ter tudo que você pode ter, tá bom? Então bora aqui já, galera, entrando, sejam mais do que bem-vindos à nossa live. Bom dia, Thay, bom dia, Veri, bom dia, Fabi, bom dia todo mundo aí. Gente, por que é muito, mas muito importante, né? E por que eu creio que foi Deus mesmo que trouxe no meu coração a necessidade de falarmos sobre esse tema, porque existem muitos tabus que o cristão criou. Eu falo para você que pensa num povo chucro, né? Você sabe o que significa chucro? É cabeçudo, não é? Aquele negócio, né, meio bicho criado no mato, sabe o que é? E é o povo cristão.
né? Por quê? Porque a galera espiritualiza uns troços muito louco, né? Então, tipo assim, tudo tem um sentido, tudo tem um lado espiritual. E eu falo para você que nós não podemos fazer assim, né? Viver uma vida espiritual é de fato você considerar Deus, considerar os princípios em tudo aquilo que você faz, né? Mas aí, por exemplo, teve um videozinho que eu fiz falando sobre, né, igrejas pintarem, né? A nossa igreja do lado de dentro, o púlpito, ela é pintado tudo ali de preto. Por quê? Meu, por causa da gravação, né? A igreja não é preta, o púlpito é preto, por causa da iluminação e tudo mais. Aí teve um cara que, né, veio falar no YouTube, ele foi comentar, ele, não, porque isso aí é do diabo, porque a deusa não sei o que, né? E os templos pagãos eram pintados de preto, e não sei o que, não sei o que lá. Meu, eu falo pra você, a galera sabe mais sobre deusa, sobre demônio, sobre essas coisas, do que propriamente da palavra, né, e de Deus. E aí, então tudo pro crente é do diabo, né? Tudo pro crente, né, é algo ruim. Não sei, o pessoal que é mais velho aqui talvez vai lembrar, né? Se a gente voltar, vamos lá, 20 anos atrás, 25 anos, eu acho que melhor dizendo, você via muitas igrejas que não tinha bateria dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas diziam que a bateria era um instrumento do diabo. Por que falavam isso? Porque quando o rock de fato expandiu, né, uma das coisas que é mais marcante dentro do rock é a guitarra e a bateria, né? Porque pá, vai batendo, e a galera começou de fato a falar o quê? Meu, rock é do diabo, rock é do diabo. Então logo subentende-se que bateria também era considerado algo do diabo. E aí dentro das igrejas as pessoas não colocavam bateria, porque se a bateria é usada no show de rock, ela não pode ser usada dentro de um culto. Olha que coisa louca, né? Qual é a habilidade que o cristão tem? O cristão ele pega assim: se o mundo usa algo de uma forma errada, eu não posso usar, porque esse algo se tornou errado. Mas gente, isso não é verdade. Quando nós falamos sobre sexo, nós estamos falando sobre algo que Deus criou, né? Como tudo que Deus cria é bom. Mas qual é o problema? O diabo muitas vezes ele deturpa as coisas. E aí o que a gente faz como cristão? Porque o diabo deturpou, porque as pessoas não sabem usar, porque as pessoas não sabem falar, a gente como cristão considera isso sujo, a gente considera isso impuro, a gente considera isso pecado. E eu quero que você já escreve aqui para mim aqui, ó, sexo não é pecado. Escreve aqui embaixo, fala aí se você puder. Se eu estiver no meio da galera aí, não fala não, porque senão todo mundo vai ficar olhando para você. Mas escreve aqui embaixo, sexo não é pecado. Alguém está servido aí do meu cafezinho? Mas como muitos cristãos veem o sexo como algo pecaminoso, muitos cristãos veem o sexo como algo sujo. Mas gente, se Deus criou, não é, o ato, a relação sexual, né? Você fala assim, pastor, mas a Bíblia não fala sobre sexo. Meu, todas as vezes que você vê a palavra coabitar, querido, é a palavra sexo. O que significa coabitar? É ter uma relação íntima. Se você for procurar no dicionário, você pode entrar no Google mesmo e abrir o Dício, né, que é um dicionário popular, você vai ver que tem duas definições. A primeira definição de coabitar é morar junto, né, ter a mesma residência, dividir uma residência. A segunda definição de coabitar é ter uma relação íntima com alguém. Então, quando a Bíblia fala lá, Adão coabitou com Eva, o que eles fizeram? Sexo. Né? Se você pegar um texto de Deuteronômio, vai lá comigo, quando fala sobre a questão de separar, né, de deixar a mulher de pura, de não pura, né? Eu só peguei um texto para você ter ele aqui, ó. Deuteronômio 22, verso de número 13, ele vai dizer assim, ó: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos contra ela, divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher, mas me cheguei a ela, porém ela não era virgem. Então o pai da moça e a sua moça tomarão prova da virgindade, bababá. E ele vai explicar. Então olha que doido. Então, ele está falando aqui, ó, coabitar no mesmo contexto de virgindade. Então se o cara chegar, né, para fazer sexo com ela e perceber que ela não é virgem, né? Por quê? Nessa época aqui, se a pessoa não fosse virgem, era totalmente algo vergonhoso, né, para a família. Fica tranquilo que ao longo da semana nós vamos falar, não é sobre sexo no namoro, nós vamos falar sobre sexo, né, dentro dos relacionamentos. Dependendo se der tempo hoje, a gente já fala, né, disso aqui hoje, mas tem muito conteúdo, né, pra gente. Eu ia fazer 3 dias,
mas quando eu comecei a separar as coisas, eu falei, não dá, a gente tem que conversar uma semana sobre isso, porque é muita coisa mesmo. Então, gente, todas as vezes que você vê a palavra na Bíblia, coabitar, tá falando sobre fez, né, relação sexual, foi lá, namorou, é isso. Toda vez que você vê a palavra fornicação, né, você está falando sobre atos sexuais fora do casamento. A definição da palavra fornicar ou fornicação, né? E eu falo para você que eu fui lá no dicionário, eu abri, né? De fato, eu confirmei cada coisa que eu tinha como verdade, porque eu falei, eu não posso falar achismo para a galera, eu preciso trazer o que é verdade mesmo, né? E a palavra fornicar é ter relações íntimas com alguém na qual você não é casado. Então, olha a coisa doida. A Bíblia fala o tempo todo sobre fornicação, sobre imoralidade sexual, sobre coabitação. A gente está lendo no Bíblia um ano, né, um livro que é o Cântico dos Cânticos e os Cantares. A gente vai ler alguns pedaços dele ao longo da semana, que é praticamente um passo a passo de um ato sexual, né? Então a gente vai ver ali que Salomão, ele fala para sua amada, a amada, né, fala para o seu amado, e aí ele fala sobre onde tocar, sobre como tocar, né, sobre o que fazer e tudo mais, mas vai ter um dia nessa semana, então gera expectativa que a gente vai falar. Para mim não é um assunto confortável como para ninguém, né? Eu tô falando publicamente aqui já para 36 pessoas, mas eu falo para você, gente, se a gente não conversar sobre isso e continuar deixando o mundo, né, construir verdade sobre isso, nós vamos ter casamentos cada vez mais problemáticos. Por quê? Como eu estava dizendo aí para quem chegou agora, né, sexo é algo que faz parte, né, de uma vida saudável, de uma relação. E qual o problema? Né, com o mesmo exemplo da bateria, o pessoal falou, usam a bateria não é no show de rock, então não posso ir na igreja. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um monte de irmãozinho que falava assim, não pode tocar percussão lá, os bongozinhos dentro da igreja. Por quê? Porque esse é um instrumento que usa no terreno de macumba. Gente, vou falar uma coisa para você, não é porque o diabo distorceu ou usa algo de uma forma errada que esse algo se tornou errado. E aí o que foi acontecendo? A igreja começou a ver o sexo como algo impuro. E aí, porque foi vendo o sexo como algo impuro, foi se criado um tabu. E as pessoas, elas pararam de falar sobre sexo. Hoje nas igrejas não é ensinado sobre sexo, cristão não ensina sobre sexo. Um dia nós vamos falar aqui sobre a importância dos pais. Assim como a gente ensinou sobre falar sobre dinheiro, nós vamos ensinar os pais a falar sobre sexo com os filhos. E aí o que aconteceu? Foi um assunto que foi caindo no limbo, foi caindo no esquecimento, porque foi visto como algo impuro. E as pessoas não foram preparadas sobre, né? Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui, né, nunca conversou com o pai, não é? Ou, tipo assim, foi ensinado sobre uma relação sexual? Escreve aqui, ó, eu nunca aprendi sobre sexo. Você, seu pai, sua mãe, né? Você nunca sentou, né, e aprendeu. Tipo assim, por exemplo, quando você foi casar, seu pai e sua mãe falou assim, ó, você vai fazer desse jeito, você vai tocar a mulher ou o marido desse jeito, ó, vai acontecer isso, pode ser que doa na primeira relação. Ô louco, pastor, mas como assim? A gente vai falar sobre isso, né? Porque uma pessoa que ela é virgem, né, ela pode passar por uma situação de ter uma dor, vai ter o rompimento, né, de coisa ali, vai acontecer, mas calma. Então, olha que doido, ó, a pessoa já começou a escrever, ó, eu nunca aprendi sobre sexo lá, eu nunca. Por quê? Porque nunca aconteceu, porque é um paradigma. Eu lembro de algo, gente, que eu achava que não era verdade, até o dia de ver um pastor ensinando isso. Né? Se você voltar, né, como eu falei, uns 15, 20 anos atrás, não é, existia uma denominação muito grande no Brasil, que ela ainda existe. E sabe como eles ensinavam como tinha que fazer sexo? Eles diziam assim, ó, presta atenção. Eles falavam que se você não estivesse praticando, tendo uma relação sexual com alguém, e Jesus voltasse, pelo fato de você estar pelado, você não ia para o céu. Olha que coisa doida. Né? E eles defendiam que você tinha que usar só calça e tudo mais. Então você já deve saber qual é a denominação aí, né? E aí o que eles falavam, olha que coisa louca. Tipo assim, se você estiver tendo relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, e Jesus voltar na hora do sexo, você não vai subir. Por quê? Porque onde já se viu alguém subir pelado? Né? A galera só esquece que Adão e Eva andavam nus. Até eles pecarem em Gênesis 3, irmão, era peladão aí, ficava andando e estava tudo beleza. Tanto que pós-pecado, a primeira coisa que Adão faz é ter vergonha e colhe folhas e faz uma roupa para ele.
E aí, olha o que a galera fazia, para você ter noção. Eles colocavam um lençol, não é, sobre o corpo, né? Eles faziam 2 buraquinhos no lençol para enxergar o marido e a esposa. E aí eles pegavam nesse lençol, faziam um buraquinho na região do órgão genital, tanto masculino quanto feminino. Por quê? Porque uma das coisas que nós vamos ver que faz parte do sexo se chama penetração. O grande problema das pessoas é que elas acham que sexo é só penetração. Mas, gente, sexo não é penetração. Sexo é mais do que isso. Parte do sexo é a penetração. A gente vai falar aqui ao longo da semana que o sexo começa quando você elogia sua esposa ou seu marido quando ela acorda. O sexo começa do toque, do carinho, do abraço, do presente, não é, do beijo. É por isso que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, não é, aqueles que não são casados, que são namorados, tem que tomar cuidado com o bendito beijo. Por quê? A gente vai falar também aqui um dia, né? O beijo, ele é a preparação, de fato, para o ato sexual, vai liberar, não é? Vai deixar áreas aí afetadas, vão ter glândulas que vão começar a hidratar lugares, não é? Regar lugares ali, né? Com líquido para que possa preparar, de fato, não é? A pessoa para, de fato, receber, não é? Aquilo que nós chamamos de penetração. Ó, pastor, mas pelo amor de Deus, numa live 7 horas da manhã falando sobre isso, eu estou aqui para transformar o seu casamento. Eu tô aqui para mudar os seus relacionamentos. Se eu tiver que passar vergonha aqui, se eu tiver que falar, a gente vai falar. Mas eu quero o quê? Eu quero ver você bem. Então, olha que coisa doida. A gente começou a ver algo como impuro ao ponto da galera colocar roupa, deixar um buraquinho, eu fico imaginando, né? Quase aquela fantasia de fantasma, né? Quando você era criança, não sei se você fazia isso, né? Mas jogava um lençol na cabeça e ficava né? Imitando fantasma. Gente, chega a ser tipo assim, é ridículo. Mas o que acontece? Tem muita gente, não é, que de fato pensa nisso, né? Então tem muitos tabus. Tem um videozinho que está circulando na internet, não sei se vocês viram, de uma profeta, e aí no vídeo ela vira e fala assim: mulher, né, se você faz barulho quando você está tendo relação sexual com o marido, você vai para o inferno, porque onde já se viu mulher gemer, gritar, fazer barulho na relação sexual. É muito doido, cara. Aquela mulher, aquela profeta, ela fala umas verdades no meio do vídeo, mas aí depois ela é esculhamba, porque ela é uma senhorinha. Então calma, que vai ter um dia que a gente vai falar. Eu tô introduzindo aqui essa semana, mas bora lá então. Gente, como eu estava dizendo, sexo é algo bom, você já escreveu aqui, sexo é algo puro, mas qual é o grande problema? Tudo aquilo que é bom e puro, quando você descontextualiza, quando você tira do lugar certo, quando você começa, não é, a mudar algumas coisas, isso pode se tornar errado. Um exemplo, né? Comer é algo muito bom, mas se você come nas horas erradas, se você come as coisas erradas, não é? O comer excessivamente vai fazer mal para você. Não é só de fato de engordar. Se você, querido, começa, né, comer muita coisa zoada, por exemplo, conheço pessoas magrelas, né, que é um palito, mas está com colesterol lá no alto, né? Então está com lá o triglicérides totalmente bagunçado. Por quê? Porque eu falo para você, o alimento é bom, mas dependendo da forma, querido, que você o consome, de uma forma excessiva, por exemplo, o sal, né? Você coloca lá, o sal dá um gosto, o sal é algo muito legal, mas se você comer muito sal, isso vai bagunçar a sua vida. Então o sexo, o que aconteceu? O homem, o diabo, ele começou a deturpar, ele começou a pegar aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, aquilo que foi criado para o casamento, e ele começou a trazer para fora do casamento. E é por isso que a Bíblia, ela vai falar muitas vezes, e agora eu quero ter uma chuva de textos com você. Eu queria ir para 1 Coríntios, capítulo de número 6, bora lá. E tem interessante, como eu disse para vocês, tem muita gente que acha que a Bíblia não fala sobre o tema, mas a Bíblia tanto fala que no Novo Testamento tem muito, mas muito texto falando sobre a imoralidade sexual. Por quê? Porque foi isso que o diabo fez. O diabo pegou algo que é bom e transformou em algo imoral. Então bora lá. 1 Coríntios 6, 13. Ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 6, 13. Vamos ler o partir do 12? Ele vai dizer assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. Porém,
o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, o que Paulo está começando a falar aqui? O que ele traz sobre a palavra impureza? Gente, durante toda a Bíblia, desde Gênesis, nós vamos ver que aquilo que o homem faz purifica, ou aquilo que o homem faz torna impuro o seu corpo. Quando a gente lê Levítico, quando a gente lê Números, a Bíblia chega até a falar várias vezes. Se você está no Bíblia um ano lá, você já leu esses textos. Se a pessoa tocasse num cadáver, ela era considerada impura todo dia. Tinha que fazer um ritual de purificação. Então, olha que coisa doida. Aqui Paulo está construindo o quê? Existem coisas, que são pecado, existem coisas que são erradas, e se nós como cristãos, trouxermos essas verdades, para a nossa vida, nós vamos nos tornar impuros. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando aqui para você que sexo é algo bom, mas o sexo ele tem uma forma de ser praticada dentro do relacionamento. Por quê? Porque o mundo, eu acredito que muito isso é porque a igreja parou de falar, o mundo ele destruiu o sexo. E aí quando eu hoje na live, logo de início, eu já começo a falar para você, sexo é algo bom. Tem gente que vai pegar e vai falar assim, se sexo é algo bom, tudo que está ligado ao sexo é algo bom. Gente, tudo que é ligado ao sexo dentro da Bíblia é algo bom. Mas se eu pegar tudo que está ligado ao sexo hoje no mundo, não é algo bom. Um exemplo, tem muitas pessoas que quando ouve a palavra sexo, a primeira coisa que lembra é de filme pornográfico. Por quê? Porque, gente, hoje, a maior parte das pessoas tem acesso ao filme pornográfico de uma forma muito, mas muito precoce. Se você está aqui na live comigo, e você tem um filho ou uma filha de 11, 12, 13 anos, eu falo para você que é praticamente impossível, salvo as exceções, eu falo para você que 90% dos nossos filhos já tiveram algum contato com o sexo e com a pornografia, intencionalmente ou sem intenção, estando dentro do grupo do WhatsApp, de repente o amiguinho manda algo, ou numa conversa mostra uma foto, ou numa conversa fala algo, e às vezes qual é o grande problema? Por isso que eu vou pegar um dia aqui e a gente vai falar só sobre sexo, na criação de filhos. Porque o que acontece, a gente por ter esses tabus e achar que é algo errado e tudo mais, a gente não fala. Mas sabe qual é o problema? A gente não fala, mas o mundo fala. E o mundo ele fala de um sexo pervertido, com um sexo que você agora pode ver e encontrar dentro de filmes pornográficos. E qual é o grande problema? Por que tem tanta gente que tem problema na relação sexual do casamento? Porque o primeiro contato com o sexo é através de filmes pornográficos. E o problema é o seguinte, você nunca vai se casar com um homem do filme pornográfico. Você nunca vai casar com uma mulher do filme pornográfico. A sua relação sexual, e a gente vai falar um pouquinho mais no dia que a gente vai falar sobre o ato sexual de fato entre marido e mulher, assim, não é como o filme. Sabe, não é com as coisas. Aí o que acontece? A gente cria um mundo imaginário e a gente sempre fica frustrado. Por quê? Porque o homem ele vai desejar deitar com a mulher do filme. Mas eu falo pra você, gente, praticamente ninguém ou quase ninguém tem a mulher do filme. E a mulher também não vai ter o homem do filme. E aí o que fica acontecendo? É aquela história, Um exemplo, que você vai lá no supermercado e aí você criou toda aquela expectativa de comprar a picanha. E aí só que a picanha, tá 50 pau, aquela picanha nobre, importada, até mais, 80 pau se for num empório de carne aí. E aí você chega lá, você tem o quê? 20 reais. E aí você chega e fala assim, puxa, eu queria tanto um churrasco de picanha. Mas aí você vai ter que fazer churrasco de fraldinha. Você vai ter que fazer churrasco de alguma outra carne de vintão. E aí você até tá comendo a carne de churrasco, só que sua cabeça tá assim, nossa, eu queria aquela picanha. Churrasco bom é churrasco de picanha. Porque todo mundo no YouTube que eu vejo churrasco, faz churrasco de picanha, faz churrasco de ângulo. Então olha que coisa louca. Você tá até tendo acesso ao churrasco, mas a sua mente tá no quê? Eu queria picanha, eu queria picanha. Então tem muita gente que tá assim. Tem gente que chega ao cúmulo, de estar dormindo com o marido ou com a esposa, tendo ali a relação sexual, pensando em outras pessoas. É por isso que eu já quero falar para você, por mais que não seja o assunto direto hoje, mas a gente vai sempre pincelando para você lembrar, se você é uma pessoa que tem acesso à pornografia, se você desde a sua adolescência ou agora na sua maioridade foi exposto a isso, você precisa abandonar, você precisa decidir. Nós vamos te ajudar, o seu marido, a sua esposa vai te ajudar, Deus vai te ajudar, sabe que porque você não pode ficar viciado nisso. Nós vamos depois ver mais sobre isso. Por
porque o sexo ele libera, gente, substâncias na nossa mente. E por estudos já é provado que, né, quando você tem acesso ao açúcar, ao crack, né, ou algum tipo de droga, né, como a cocaína, e também ao sexo, é ativada a mesma área do cérebro. É por isso que todas essas coisas elas são altamente viciantes, né? Então tem pessoas que elas desenvolvem transtornos dentro da área sexual, assim como desenvolvem transtornos dentro da parte, né, de dependência química ou também, não é, da questão do açúcar. Por isso que é donar. Hoje voltou aí? Deixa eu deixar aqui normal. Vou tirar esse foguinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Aí, vamos lá. Beleza. Deixa eu deixar normal aqui, né? Deixar um in love aqui, mais ou menos. Aí, vamos lá. Ai, eu coloquei um coraçãozinho, depois eu não consigo tirar o coraçãozinho. Peraí, deixa eu colocar, porque eu acho que tá carregando a live, ó. Tá ficando pausado. Pera aí, quer ver, ó? Deixa eu tentar deixar normal aqui, gente, pra vocês, pra não travar. Ó, como eu comecei a live com o coraçãozinho, eu acho que só dá pra deixar com o coraçãozinho. Deixa eu ver que tem 1 milhão de filtros no meu Instagram. Pera aí, deixa eu ver. Voltou aí, gente? Fala pra mim aí se voltou. Deixa eu pegar aqui. Não tem como, vou ter que deixar aqui com... Tem que deixar no coraçãozinho mesmo. Não vai ter como aqui, né? Bora lá. Então... Vocês estão me vendo aí, pessoal? Voltei. Tô pra vocês. Tô ao vivo aqui com vocês ou não? E quem tá me vendo aí, se voltou, escreve aí. Tô aqui, pastor. Tô te vendo. Escreve aí. Pra eu saber que tá tudo beleza aqui. Pessoal, vocês estão aí? Aí, beleza. Voltou. Se travar, vocês gritam aqui, tá bom? Então, o que a gente tava falando? Sobre a imoralidade, né? Então, o que acontece? Vou falar uma coisa pra vocês. Sexo é bom. Mas não é tudo de sexo que é oferecido no mercado que você pode hoje consumir, que você pode trazer. Por quê? Toda vez que você fala sexo, a pessoa lembra filme pornográfico. Mas cristão não vê filme pornográfico. Por quê? Porque o sexo puro é o sexo que ele acontece entre o homem e a mulher no momento certo, né? Qual o significado da palavra fornicação? E a gente vai ver aqui agora alguns textos, né? A palavra fornicação, gente, é o ato sexual fora, né, do casamento, fora da pessoa que você é casada. É por isso que todo mundo pergunta, pastor, né, tem relação sexual no namoro? Já vamos aproveitar, já vamos falar disso aqui já. Tem relação sexual, né, no namoro? Tem relação sexual no noivado? Ah, estou para casar. Já é pecado? Eu já acompanhei muita gente fazendo o quê? Tá nas vésperas do casamento, né? E a pessoa fala, não, eu vou casar com essa pessoa, né? Então não tem problema. Eu já vi um monte de cara, mulheres, né? Cuidado, que tem muito cara que é cachorro, sem vergonha, né? Tudo que ele quer é ter acesso ao seu maior presente, que é a sua virgindade, né? Que é ter acesso à sua intimidade. E aí o que ele fala, não, né? A gente vai casar, você é a mulher da minha vida e tudo mais. E aí o cara vai lá, né? Leva você na lábia, a menina dorme com o cara, né? Se você conhece alguém que já aconteceu isso, escreve aqui, ó, eu conheço essa história. Se você sabe alguém que já passou por isso, aí a menina vai, dorme com o cara, e aí a hora que ela menos espera, o cara dá um pé na bunda dela e o cara sai fora. E aí a menina fica toda frustrada, porque ele foi meu primeiro namorado, foi a minha primeira relação sexual, né? E aquele negócio. Por quê? Porque o cara levou na ideia. Aí o cara falou assim, não, eu vou casar com você, e como a gente vai casar, como a gente já tá noivo, pode. Não, não pode. Até o momento que você assinou o papel no cartório e teve a bênção lá do seu pastor e tudo mais, até antes dessas duas coisas acontecerem, você não pode ter relação sexual, porque a Bíblia traz isso como imoralidade. E aqui nós começamos a ler em 1 Coríntios 6,3, dizendo que o homem precisa fugir da imoralidade sexual. Se a gente avançar um pouquinho e for para Efésios, vai lá comigo, lá no Novo Testamento, Gálatas, depois Efésios, Efésios, vamos achar aqui, ó. Efésios capítulo de número 5, ele diz assim no versículo de número 3, ó. Mas a imundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer devem ser nomeados ou falados entre vocês, porque isso não convém aos santos. Olha que coisa doida. Então, a Efésios diz que existem conversas que você nem deve ter. Gente, uma das coisas que a gente precisa saber sobre sexo, como eu falei, sexo não é só penetração. Sexo, querido, é um conjunto de atitudes. Tem um livro que fala, o sexo começa na cozinha. Não é porque o sexo começa na cozinha, porque é onde você está passando tempo, às vezes,
vezes com a pessoa, almoçando, jantando. Então, palavras, elogios, o beijo, o toque, o trato, o presente. Não é porque tem pessoas que não têm, né, uma vida sexual plena e feliz, porque elas entendem o sexo simplesmente como um ato, como um bicho. Eu falo pra você, gente, o sexo pro ser humano, ele não é como o galo. Né? O pessoal ficou brincando do exemplo que eu dei outra vez aqui, que o galo tá lá, o galo vem, não sei se você já viu, né? O pessoal fala que, tanto que galo, o pessoal fala, galo não faz sexo, galo copula, né? Então o cara chega lá, o galo, acabou, saiu. Né? Tipo assim, não, gente, pra gente como ser humano não é assim, mas tem muita gente que de fato faz assim. Por quê? Porque não aprendeu sobre, né? Não viu a beleza, às vezes é frustrado porque teve tantas outras situações. Mas o que eu estou construindo hoje nessa live é que sexo é bom, feito da forma certa. Nós como cristãos precisamos falar sobre atos e sobre coisas sexuais. Não é porque o mundo deturpou, não é porque o mundo transformou o ato sexual em coisas imorais, trazendo a pornografia, trazendo a prostituição, que nós como cristãos vamos deixar isso de lado. Nós precisamos conversar sobre, nós precisamos falar sobre, nós precisamos ensinar sobre. Lembra lá do exemplo da bateria? A igreja virou e falou assim, o rock usa bateria. Então não vamos trazer bateria para dentro da igreja. Percussão. O pessoal usa percussão no terreno de macumba. Então não podemos trazer para a igreja. Aí o pessoal fala, e a boate é preta, então a gente não pode pintar a igreja de preto. Então o que o pessoal faz? Tudo, né, que o mundo usa lá fora, né, o pessoal fala assim, não pode. Né? Até engraçado, quem criou a cor preta? Tipo assim, foi o diabo? Então tudo que é preto é do diabo? Então pessoas que têm a pele mais escura são do diabo? Então, tipo assim, aí a pessoa fala, mas da natureza não tem coisa preta. Gente, o que mais tem na natureza é coisa preta, tem bicho preto, né? Tem um monte de coisa que é preta. Então, tipo assim, Deus criou as cores, não existe cor de Deus e cor do diabo. Aí a pessoa fala, vermelho e preto é cor do diabo. Não, gente, sexo é coisa do diabo. Não, aí eu até dei o exemplo pra você, né? A galera que tá chegando agora, durante muito tempo a igreja, ela de fato tornou algo impuro o sexo, até chegar no ponto de algumas denominações, eles diziam que se você estivesse praticando sexo com a sua esposa, tendo lá uma noite ali de romance, namorando, e Jesus voltasse, você ficava. Por quê? Porque ninguém sobe pelado para o céu. É isso que as pessoas diziam. Eles colocavam um lençol na cabeça, deixava lá os 2 cortinhos do olho, o cortinho lá na região dos órgãos, né, sexuais, tanto do homem quanto da mulher, né, para acontecer a penetração, e aí beleza, tá beleza. Por quê? Porque está coberto. Gente, olha que coisa doida. Por quê? Porque as pessoas consideraram impura. E aí, o que eu estou trazendo o equilíbrio aqui? Né? Então, tipo assim, sexo é bom? Tem que estar no casamento? Tem, mas não é tudo que o mundo oferece como sexo que tem que trazer. Por quê? Porque hoje existe muita imoralidade. Né? E aí, aqui a gente está falando, né, já em Efésios 5, se o sexo não é só penetração, o sexo ele envolve diálogo, conversa e começa na nossa mente, lembra, gente, sexo começa na sua mente. É tão doido isso, né, que quando as pessoas elas têm problemas, né, dentro da área sexual, de ejaculação precoce e tudo mais, existem coisas e atitudes. Pessoas que estão viciadas em pornografia, normalmente elas têm um problema de ejaculação precoce. Mas outras coisas que trazem esse problema, tanto de não funcionar, não é tipo, chega lá e a pessoa chegou, né, e falou assim, ixi, não tá funcionando, né, e aí, ou desse problema do fato da ejaculação, começa aqui, né, tem muitas pessoas que têm a questão da impotência, né, o problema da impotência por causa da mente, aí às vezes vão em psicólogos e tudo mais e acaba tratando, por quê? Porque sexo começa na cabeça. Então o que eu tô falando pra você? Pornografia não deve fazer parte da nossa vida, e tudo aquilo que faz menção, não é, a deturpação, não deve fazer parte da nossa vida. Então eu tenho um texto agora, vai lá comigo, né, para Romanos capítulo de número 13, falando dessa imoralidade, dessa desconstrução. O diabo e o mundo, gente, ele é mister nisso, é expert em pegar algo que é muito bom e trazer como algo ruim, né? Então, tipo assim, por que por que não? Uma das coisas que o diabo fez e tudo mais foi fazer o quê? Pegar algo do casamento e jogar lá, vão ter, né? E falou assim, não, sexo é bom, tal demais, mas sexo é o quê? Não é prazer,
Gente, sexo não é só prazer, sexo também é prazer. Sexo é demonstração de amor, sexo é demonstração de proteção, sexo é uma forma de você demonstrar carinho, né? O homem que ama a esposa, em todo o tempo, mas também nessa hora da relação sexual, né? O objetivo do marido é realizar a esposa, né? E tem muita gente, né? Eu fico antecipando os assuntos aqui, né? Pelo amor de Deus, né? A gente vai aprender aqui ao longo da semana que o objetivo, né, do marido é fazer com que a esposa ela chegue no alto, no ápice da relação sexual. Qual é o ápice do momento da relação sexual? Não é? É o prazer de chegar, de ter a ejaculação para o homem, mas também não é essa ejaculação, ou a palavra que todo mundo gosta de usar, orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então tem muita mulher que é frustrada da relação, por quê? Porque para o homem é algo muito rápido, não é? Existe uma sensibilidade maior dentro do órgão sexual do homem. E aí o cara vai lá, então, para você, poucos minutos, né? Então, o cara vai lá em 1 minuto, às vezes, né, menos, 2, 3, 4. Então, gente, estou tentando ser o mais claro possível aqui para vocês, tá bom? E se você está aprendendo alguma coisa, se acha que está interessante, clica aqui embaixo, não é, nesse coraçãozinho para me ajudar aqui a vencer a vergonha, e escreve aqui embaixo, fala pastor, né? Escreve aqui nos comentários, fala pastor, para eu saber que eu posso continuar falando, né? Se você achar que eu estou aí no fundo demais e pesado demais, fala, para pastor, deixa disso, termina a live aí, né? Fala. Então se você quer que eu continue falando, já escreve aqui, né? Fala pastor, para eu continuar. Então, como eu falei para vocês, né? O marido, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar tornar aquela noite inesquecível, vai tentar levar de fato a mulher, né, ao orgasmo, né, aquele ponto, né, assim como para o homem, né, quando acontece a ejaculação, ele chega no orgasmo dele, a mulher também, né? Então aí o pessoal fica naquela doideira, né? Às vezes, né, quando a gente era muito adolescente, as pessoas ficavam falando, o ponto G. Deixa eu falar para você, gente, né? Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio, porque o pessoal acha que chega, aperta um botãozinho. Não, gente, é todo um negócio. Então o marido vai lá, vai ser no time, quer a dica, você que é casado, eu vi que aqui a gente não tem adolescente nenhum entrando, quer uma dica, mas se você entrar numa relação sexual pensando assim, eu só acabo esse negócio aqui, eu só paro esse negócio aqui na hora que eu deixar o meu cônjuge, né, de fato, totalmente realizado, vai mudar a qualidade da sua vida sexual. Mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho no outro dia. Eu tô dando spoiler aqui, não posso, tem que seguir meu cronograma aqui, mas bora lá então, Romanos capítulo de número 13. Hoje nós estamos falando sobre sexo ser puro, sobre a moralidade dentro do sexo, né? Sobre a gente não deixar o diabo roubar aquilo que de fato é algo muito bom, tá bom? Aí então você pode virar e falar assim, tem gente que fala assim, pastor, mas tem gente aqui que é solteiro, tem gente que é divorciado, tem gente que é viúva. Gente, vou falar uma coisa pra você, é nesse momento mesmo que você tem que aprender. Sabe, você tem que aprender sobre essas coisas para você entrar. Sabe uma coisa que eu lembro de uma vez? Para você ter noção, olha que louco essa história. Eu vi uma história, não aconteceu com a gente aqui, foi um pastor que estava contando para mim. Ele disse que teve um problema com um casamento, uma relação no casamento. Por quê? Porque a igreja não tinha nenhum tipo de ensinamento sobre e tudo mais. E aí, quando eu converso aqui sobre as pessoas, eu falo, vai casar, vai fazer exames, né, tanto o homem quanto a mulher, né, vai lá no urologista, vai na ginecologista, vai fazer todos, ver se está tudo bem, pega orientação e tudo mais. Aí o que aconteceu? Né, esse casal, ele foi e beleza, foi para a lua de mel. Só que, por não saber nada e por não ter um diálogo, por não ter nada, você não tem noção. O que aconteceu, né? Dentro do ato sexual foi feito de uma forma errada, e machucou tudo, né? Não vou ser tão direto ao ponto. Só que qual que era o problema? Essa galera tava num cruzeiro. Então, tipo assim, você não tá num lugar onde você vai no médico, onde você vai na farmácia. Então, olha que louco. Tipo assim, porque não sabia que tinha, como eu falei, que a gente vai falar sobre o ato em si, que tinha que ir devagar, que as coisas, né, tipo assim, não são assim, principalmente quem tá casando virgem, né, tem a questão do ímã, tem a questão, por exemplo, fala do lacrezinho, da coisinha que demonstra a virgindade e tal e tudo mais, e aí tem o rompimento das coisas, então aquilo ali, né não foi preparado ainda para receber nada, e aí tem todo um pré-penetração que tem que acontecer exatamente para ter essa lubrificação do canal vaginal,
vaginal e tudo mais. Meu, a galera foi lá, o cara, pum, de uma vez isso aqui machucou tudo. A menina ficou, 5 dias no cruzeiro, né, à base de medicamento, né, sentindo dor, porque olha aqui, ninguém nunca conversou, né? Não falaram que existem gels, né, como KY, que você pode usar, né, nesse início de relacionamento. Eu falo pra você que se a Kelly tivesse tinha sabe que ela ia ficar louca comigo. Ela ia falar, não fala assim, não sei o que. Ela até ontem, na hora de dormir, ela virou e falou assim, amor, promete pra mim que você vai tomar cuidado com o que você vai falar nessas lives essa semana? Aí eu falei, amor, eu prometo que eu vou tomar cuidado. Mas, gente, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Por quê? Porque se você entrar hoje em perfis, né, de pessoas mundanas, né, que pregam o homossexualismo, o lesbianismo, o sexo nu e cru, as pessoas estão falando tudo. E aí a gente como casal, a gente muitas vezes, né, tá tendo famílias deficitárias nessa área. Por quê? Porque ninguém fala nada para vocês, sabe? Então, se ninguém fala, eu vou falar, beleza? Então, Romanos 13:13, e só quero lembrar que essa live não vai ficar salva. Então a gente tem mais 20 minutinhos de live no máximo, beleza? E aí depois que acabar, acabou. Galera tá com raiva, tem gente que já me mandou mensagem, pelo amor de Deus, deixa salvo. Não vai ficar, tá bom? Galera tem que estar aqui com a gente 7:7 para aprender essa semana, senão não vai ter. Beleza? Então bora lá. Romanos capítulo de número 13, verso número 13. Gente, olha que doido. A Bíblia fala assim, ó: andemos dignamente em pleno dia, não em orgias, bebedices, nem imundícies, dissoluções, nem contendas, nem em ciúmes. Gente, eu sei que tem coisas, te amo, tem coisas que a gente não precisaria nem falar. Mas como eu peguei essa semana para falar sobre o assunto, eu não posso passar desapercebido em algumas coisas. Por quê? Porque a gente no mundo hoje, ninguém é de ninguém. No mundo hoje, gente, quando você ouve a palavra orgia, né? Tem gente que talvez aqui é uma pessoa mais tradicional, né? Uma pessoa, né, mais reservada, talvez nunca ouviu essa palavra. Mas o que é orgia? Né? Talvez você deve ter ouvido a palavra bacanal também. Então, desde lá da época dos gregos, né? E lá de trás, não só, mas da época de Sodoma e Gomorra, as pessoas começaram a pegar o sexo, que é algo muito bom, e começaram a deturpar. E a galera começou a produzir festas de sexo. Então, dentro mesmo dos templos, né, da deusa Diana e tantos outros deuses, as pessoas chegavam lá, né, a servos, mas todo mundo ficava lá e era aquela festa e todo mundo pegava todo mundo e era aquele negócio, né, no recipiente lá 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, né, praticando sexo, né, em adoração aos deuses, né, e aí depois não foi só em adoração aos deuses, acabou virando mesmo essas orgias deliberadas. E olha que coisa doida. Lembra, gente, quando a Bíblia traz um assunto, é porque esse assunto é bem possível que seja um problema dentro da cultura e da sociedade que estava sendo escrito. Então, para a Bíblia falar assim, ó, foge das orgias, foge da imoralidade sexual, é porque as pessoas nessa época, de fato, elas praticavam. Então, olha que coisa doida. Lembra, nós precisamos trazer para a nossa vida, não é, esse entendimento, conversar sobre, desmistificar, trazer de novo essa pureza para o ato sexual, entender que ele é muito importante, não deixar o diabo acabar, mas entender que não é tudo que hoje está ligado à palavra sexo que deve fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque tem muita coisa que foi deturpada, como eu disse para vocês, né? O pessoal foi lá, então beleza, pastor, sexo, né, também orgia está dentro de sexo, então o crente pode fazer parte disso? É óbvio que não, né? Então por que é importante esclarecer? Porque então senão a pessoa vira e fala assim, é igual amor. O pessoal hoje prega assim, se amor é de Deus, tudo que está ligado ao amor é de Deus. Então se amor é de Deus, eu posso gostar, eu sou um homem, posso gostar do outro homem, e porque isso é amor, é de Deus. Ei, calma aí. Não é assim que funciona, sabe? Se não é assim que funciona sobre amor, não é assim que funciona sobre sexo. Nós já vimos lá em Deuteronômio 22, falando sobre o homem junto à sua mulher, né? Se a gente já sabe em Gênesis 2:24, que o homem unisse a sua mulher, né? Romanos 1:27, ele vai falar sobre contra práticas homossexuais, trazendo isso como uma atitude, não é, de pessoas que não herdam o reino dos céus. Gálatas 5 fala sobre obras da carne, sobre frutos do Espírito. Então existem coisas
coisas que as pessoas fazem, não é fora da igreja, existem coisas que as pessoas vivem que nós como cristãos não vamos viver. E isso começa na brincadeirinha, isso começa no que você assiste, isso começa na piadinha. Lembra, sexo começa na sua mente. Pessoas deixam a mente estarem deturpadas e aí depois elas começam, querido, dar vazão a outras coisas, né? Uma grande pergunta quando a gente começa a falar sobre isso, e eu vou abrir uma box, né, no Instagram, e você vai poder mandar perguntas, tá bom? Eu vou abrir lá no Stories, então todo dia eu vou abrindo uma box e você pode mandar, e eu nas lives eu vou responder as perguntas. Lá no box você pode mandar, ou aqui também, ó, tem aqui embaixo, não é uma exclamaçãozinha, né? E você pode aqui embaixo mandar a sua pergunta, que eu também vou abrir algumas perguntas aqui na live para responder para você. Então vocês estão entendendo, gente? Nós temos que tomar cuidado, trazer o equilíbrio, sim falar, mas não é tudo que o mundo diz que é certo, está ligado ao sexo que tem que trazer. Então orgias, swings, que é essa questão de trocas de casais, frequentar, não é, essas coisas que hoje todo mundo faz, você não vai fazer, né? Frequentar lugares, né? O grande X que todo mundo muitas vezes fica falando, crente pode frequentar motel, sabe, querido, a gente não vai ter na Bíblia falando assim, crente não deve frequentar motel, mas a Bíblia diz que o nosso leito tem que ser imaculado, sabe, existem lugares que você frequenta e outros lugares que você não frequenta. A gente já viu hoje aqui em 1 Coríntios 6, tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? O motel nos Estados Unidos eram lugares ao longo das estradas que você passava a pernoite, não é? Hoje no Brasil, o motel é um lugar que é criado visando de fato, gente, o adultério, visando a promiscuidade, né? Aí a pessoa vai lá para isso, a pessoa fala, pastor, mas qual a diferença do hotel para o motel, né? O hotel, muita gente pode até ir para trair, pode até ir para fazer algo errado, mas eu falo para você, as pessoas vão para o hotel para passar a noite, elas vão para o hotel para sair de férias, elas vão para o hotel para descansar, né? Tipo assim, então ainda que alguns usem o hotel de uma forma errada, não é o fim, né? O objetivo principal não é errado, diferentemente do motel. Quando você vê as propagandas do motel, é o que? São pessoas se beijando, são corações, aí chega lá, não sei o que, a hora, a pernoite, mas então você está indo para um ambiente ruim. Então, assim, você chega lá e foi com a sua esposa para esse ambiente nocivo. Eu não vou nem falar, né? Porque, pessoal, eu não gosto de espiritualizar como muita gente espiritualiza. Aí tem demônios no motel que vai lá e seu casamento. Eu não gosto, porque eu acho que tem gente que viaja na maionese. Pastor, é um lugar do diabo? Tem problemas que vão vir? Mas eu falo que antes a gente chegar nesse ponto, tem outros problemas. Um irmão vê você saindo de dentro do motel com o seu carro, acabou. Ele não vai achar que você está lá com a sua esposa, vai achar que está com outra pessoa. Então, a aparência do mal, algo fora que é nojento, né? Então, você sabe que antes de você chegar naquele lugar, eu nunca entrei, porque graças a Deus, desde pequeno eu já fui ensinado que não é um lugar para cristão frequentar. Aí só de você parar para pensar que 2 homens já estiveram naquele quarto antes de você, 2 mulheres, 10 pessoas, né? E todo aquele negócio, já fala assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Então uma pessoa que ela criou esse hábito, ela precisa o quê? Descriar. Ela precisa abandonar, ela precisa deixar. Por quê? Porque a Bíblia está falando, foge de cada uma dessas coisas. Volta comigo lá para 1 Coríntios, capítulo de número 6. Tô equilibrado, né? Tá good? Hein? Beleza. Então tô aprovado aqui por enquanto, né? Por enquanto. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 6. Gente, tô sendo claro, tô tentando colocar as palavras certas aqui, mas vocês estão entendendo que é importante a gente conversar? Você está entendendo que é importante a gente ensinar, né? A gente desmistificar mesmo? Por quê? Porque lembra, assim como finanças, né, e tantos outros pilares, a vida íntima é um pilar muito importante para o casal. Tá bom? 1 Coríntios 6, 18, ele diz assim, ó, foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual pratica contra o próprio corpo. Olha que coisa doida. Gente, o pessoal vira e fala assim, ó, não tem diferença entre pecado, tudo é pecado. Gente, isso não é uma verdade total. Se você fizer uma análise muito chúcara das coisas, você vai dizer, tipo assim, não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mentira.
Tudo pode ser pecado na sua essência, mas existem pecados maiores com consequências maiores e menores com consequências menores. A mesma coisa, eu pegar um cacho de banana, dentro do cacho de banana eu vou ter bananas menores e bananas maiores, tipos de banana. Eu vou ter banana nanica. É até engraçado isso, gente. Eu sempre que falava assim, como banana nanica. Para mim a banana nanica era pequenininha, mas a banana maçã é a banana pequenininha. A banana nanica é a maior. Tipo assim, aí para mim era um negócio muito louco. Você tem banana da terra, você tem banana prata, você tem banana nanica, né? Então tipo assim, você tem banana maçã. Então tipo assim, é tudo banana? É, mas tipo assim, mas cada banana tem uma quantidade de caloria. Então a Carmen, né, que é a nutricionista aí diz que a banana prata é a melhor banana para dieta. Por quê? Porque ela tem menos caloria, né? Eu gosto do quê? Da nanica, que é a docinha, né? A banana que eu gosto. Então, porque eu gosto do negócio do açúcar. Então, gente, assim como existem, tudo banana, mas existem diferenças nas bananas, também existe diferença, gente, de pecado. E você percebe aqui que Paulo está construindo isso. Ele fala assim, qualquer que comete pecado, não é, o comete fora do corpo. Mas aquele que traz a imoralidade sexual está produzindo no próprio corpo. E esse é o contexto que ele fala, né, sobre a sensualidade, a imoralidade ser condenada. Paulo vai falar sobre o templo do Espírito Santo. Então, olha que coisa doida. O que ele está trazendo para a gente? Existem pecados que vão te afetar mais negativamente do que outros. Existem pecados que vão te viciar e vão destruir mais coisas. Por que eu falo uma coisa? Olha que é doido, que eu sempre falo isso até no livro. Se você ainda não leu, né, o meu livro lá, Namoro Fast Food, você precisa ler, né, o livro, né, tá disponível no PDF e eu tenho gerado cupons, né, lá pro livro. Então tem até um cupom que tá valendo aí. Não tá, expirou ontem. Mas depois eu crio outro cupom para vocês aí, né? Então, eu depois criar um cupom de 50% de desconto para você que está nessa live aqui. O livro vai sair por R$9, tá bom? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar um cupom aqui, eu vou criar, assim que terminar a live, eu vou lá criar, tá bom? Então, vai ter um cupom que vai chamar assim, Escudeiros, tá bom? Vamos colocar, Escudeiros 77. Então esse aqui vai ser o cupom, tá bom? Então se você entrar lá, né, eu vou dar 50% de desconto para vocês, né, no livro. Você vai entrar lá, www.namorofastfood.com.br e você vai, né, na hora que você for comprar, o PDF ele é R$19,90. Eu vou dar 50% de desconto para vocês, vai sair R$9,45, tá bom? Então você entra lá e aí você vai comprar assim que terminar. Assim que terminar a live, dá uns 10 minutinhos, você pode entrar lá que eu vou fazer pelo computador. Por quê? Porque eu vou falar para você, gente, no livro mesmo eu falo, né, muito sobre isso, sobre a comparação. Tem um capítulo que eu dedico a isso. Né? Tem muita gente que tem problema dentro dessa parte sexual, como eu falei para você, né, porque esse é um pecado muito complicado, que ele não afeta só o seu corpo, né? É assim, eu falo que o sexo errado, ele é prazer no momento e pesadelo depois. Por quê? Porque tem um negócio que chama comparação. Eu lembro de uma vez que, né, eu fui conversar com uma pessoa, assim, despretensiosamente. Um jovem chegou assim para mim, eu acho que estava dando aula no Rema. Aí o cara chegou para mim e falou, pastor, posso trocar uma ideia contigo rápido aqui? Eu falei, cara, pode, fica fazendo. Falei, eu só não vou te aconselhar porque eu não sou seu pastor, né? E eu faço sempre isso, eu não aconselho ninguém, né? Mas a pessoa pode falar o que ela quiser, depois eu sempre falo, procure o seu pastor e tal. Então eu não aconselho. E aí eu lembro que o cara falou assim, pastor, eu tô com um problema. Eu falei assim, por que você tá com um problema? Ele falou, cara, é o seguinte, eu sempre fui do mundão. Ele falou assim, quando eu era do mundão, ele falou pra mim, pastor, eu passava o rodo, eu pegava geral, pastor, eu já dormi com tudo que você imaginar. E essa galera é louca, eles gostam de dar detalhe pra gente, né? Ele falou, pastor, já peguei asiática, loira, morena, branca, alta, baixa, gordinha, magrinha, né? E esse é o linguajar, né, que a galera fez. Pastor, não sei o que, mas me converti. Eu falei, e aí? E aí, pastor, que eu comecei a namorar a menina da igreja, virgem, a gente casou, pastor, minha esposa é linda, eu amo minha esposa, só que o que acontece? Assim, pastor, eu vim tendo trocentas relações sexuais, eu conheço tudo quanto é jeito, tudo quanto é posição, não sei o que, e aí na hora que eu chego lá, né, assim, vou ter a relação sexual com a minha esposa, né, não é a mesma coisa, pastor, é óbvio que não é a mesma coisa. Por quê? Porque você casou com uma pessoa que ela não tem a experiência sexual que você teve. Isso é muito bom. Sabe por quê?
Assim, o ruim é você que teve toda uma experiência ruim lá fora, porque agora você tem a comparação. Eu sempre falo com as pessoas, se você casar virgem, é por isso que você tem que ensinar para os seus filhos isso. Se ele nunca deitar com ninguém e a primeira pessoa que ela tiver relação sexual for o marido e a esposa, tudo que eles sabem sobre sexo é o que eles vão aprender junto. Tipo assim, a única pessoa, né, que vai ter tocado o corpo dele, tocado o corpo dela, é de fato o marido e a esposa. Então, o sexo dentro do casamento, de pessoas que casam virgem, é um sexo maravilhoso, porque não tem comparação. Não tem como esse jovem, o jovem estava lá com a esposa e ele ficava, né, a outra ela fazia um duplo mortal carpado, né? O Jacinto Banto, ele fica tirando onda com essas coisas, não sei se vocês já viram na internet, não é? Ele faz um pastor assembleiano e ele tira muita onda, né? E aí a pessoa chega lá, e fazia aquele negócio, e aí isso o seu marido e sua esposa não faz. Né? Por quê? Porque eles não tiveram a péssima experiência que você teve. E olha que coisa louca, né? Esse tipo de pecado que você teve, né, na ideia de trazer essa deturpação, essa imoralidade, sujou a sua mente. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que renovar a sua mente. Você vai ter que, junto com a sua esposa, vai ter que construir toda essa relação para você ser feliz. Então, tem muita gente que a gente vê tendo problemas, né, dentro dessa relação íntima. Por quê? Porque lá atrás tiveram muitas experiências. E, gente, por mais que você não queira, você compara. Tudo no nosso cérebro, ele funciona por conexões na ideia mesmo de comparar. É por isso que é provado que a melhor forma de você decorar o nome de alguém ou decorar alguma coisa é fazendo a associação. Então você, tipo assim, lembra, a pessoa apresentou para você, meu nome é Maria, e aí na hora você fala assim, nossa, o mesmo nome da minha tia, o mesmo nome da minha mãe, pum, já decorou que o nome dessa pessoa é Maria, porque quando você vê ela, você vai ligar a algo familiar. Então, gente, vocês estão entendendo aqui, né, o que eu estou tentando trazer nessa live hoje? Sexo é bom, sexo é puro, e o que o diabo e o mundo fez? Foi deturpar algumas coisas. E a igreja, ao invés de continuar ensinando o que é correto, a igreja ela tem, né, esse neurônio a menos, né, que muitas vezes ela fala assim, então se agora o diabo usa o sexo e as pessoas usam o sexo errado, nós não podemos mais falar sobre sexo porque sexo é impuro. Então, para as igrejas, o sexo se transformou em algo impuro. Como mesmo eu perguntei aqui no início, não é, da nossa live, quem já tinha tido uma conversa com os pais acerca de relações sexuais. E a maioria das pessoas escreveu aqui para mim que nunca ninguém ensinou, que nunca ninguém conversou. E sabe o que acontece? O mundo lá fora ensina. Né, a internet, o Instagram, o TikTok, pastor, meu filho fica o dia inteiro no TikTok. Meu amigo, você não tem noção que tem no TikTok. E você acha que tá ali, e você tá tudo beleza, mas eu tenho TikTok, tô postando as coisas no TikTok. O que eu tive que fazer? Assim que eu entrei no TikTok, olha que doido. Quando tá passando as coisas no TikTok, do lado de cá, tem um botãozinho na bolinha do WhatsApp, como se fosse compartilhar. E na hora que você clica naquilo ali, você pode dar no bloco. Né, tipo assim, naqueles assuntos e colocar, não é de meu interesse, não é de meu interesse. A hora que eu entrei, o TikTok ele vai jogando tudo pra você, né, pra ver o que é que você gosta de ver, o que é que você dá like, não sei o que. E ele joga tudo, e na hora que eu vi, começou a passar as meninas seminua, e aqueles negócios, bloco. Hoje, se você entrar, né, no meu TikTok, aparece só, né, coisa gospel, coisa cristã. Assim, mas eu falo pra você, se apareceu pra mim, aparece pros outros. Então, assim, aí só o que acontece? Será que os outros bloqueiam? Será que o seu filho bloqueia? Será que o seu filho está assistindo essas coisas? Será que ele está sendo exposto a experiências que lá na frente vai trazer comparação? Será que hoje você está de fato deixando ele em um lugar onde ele de fato vai manchar, não é, aquela pureza que ele poderia levar para uma relação? Então, gente, não considere, não é, sexo como algo impuro, não considere como algo imoral. Talvez você possa ver constantemente as pessoas praticando, fazendo, são coisas imorais. E o que você vai fazer? Você não vai trazer isso para a sua relação. Por quê? Porque você precisa, querido, trazer para a sua vida aquilo que de fato é puro. Tá bom? A Fátima colocou, meus pais não falavam sobre sexo, né, mas orientava que tinha que ter só um homem. Então a maioria das pessoas falava, é só um homem. Mas eu falo para você, né, não é o suficiente, a gente precisa ir além. Tá bom, gente? Então, a gente deu uma leve introduçãozinha, não é, aqui sobre essa questão, falando sobre moralidade, sobre ser pecado ou não, ao longo da semana.
nós vamos falar sobre como conversar com os filhos, nós vamos falar, né, sobre mais um pouquinho sobre o perigo da pornografia, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da masturbação, nós vamos tentar falar um pouco sobre o ato, de fato, como construir uma relação sexual não é saudável. Não vou ficar entrando em coisas polêmicas aqui, né? Esse não é o objetivo, né? O objetivo é elucidar aquilo que a Bíblia de fato é clara, né? E o problema é que é o seguinte, a galera não sabe nem o claro, nem o básico, e quer ficar nos pormenores aí, né? Espero ter de fato abençoado você, espero ter edificado você nessa manhã, né? Se tudo der certo na sexta-feira, eu quero na verdade lançar um presente, uma surpresa para você que vai ajudar, não é, a organizar todo esse, né, material que a gente vai ter aqui ao longo da semana. Então torce aí para dar certo, porque vai dar trabalho fazer o que eu tô querendo fazer, né? Mas se der certo sexta-feira, tem uma boa notícia aí. Beleza, você foi edificado hoje? Né? Quem aprendeu alguma coisa aí, você gostou da live? Se você gostou da live, coloca aqui, ó, eu gostei, né? Lembra que assim que terminar a live, eu vou criar o cupom Escudeiro77 e você vai poder entrar lá, adquirir o livro, né? A gente fala sobre muitas coisas, né, dentro do livro do Namoro Fast Food. Você pode comprar lá a versão digital, eu vou deixar com 50% de desconto, vai sair por R$ 9,45, né? O livro físico também você pode comprar lá, mas ele vai estar saindo por R$ 25. Também vou mudar o preço lá para vocês. Beleza? O pessoal curtiu, né, e tudo mais. Então, vem comigo. Não vou deixar salva a live. Não vou deixar. Né? Tipo assim, algo que eu já tinha combinado com o pessoal, não é? E aí, será que vai sair um livro aí, Chico? Ixi, podia ser, hein? Já pensou? Escrever um livro em tempo recorde, uma semana? Quem sabe, né? Então, gente, amanhã, 7h07, eu vou estar esperando, eu vou orar por você aqui. Então, chama todo mundo para vir, nós vamos falar, né? O meu público aqui, a gente não tem criança. Se você tem criança perto de você, não assista perto das crianças até a gente explicar, vou falar como conversar, né? Não é tudo que você vai conversar, tem um jeito certo de conversar, o momento, você tem que tomar cuidado com as palavras que você vai colocar, mas é muito, mas muito importante que você, de fato, converse, tá bom? A gente vai falar um dia aqui sobre conversar, né? Sobre sexo dentro do casamento, a importância mesmo de falar e tudo mais, tá bom? Então, amanhã, não é 7h07, né, a gente vai estar aqui para falar sobre sexo. E aí, o que será que a gente vai falar amanhã? Será que vai ser sobre filhos e sexo? Será que vai ser sobre o ato sexual mesmo do marido e da mulher na hora que tá lá, né, indo dormir, né, no quarto? Será que é isso que a gente vai falar? Não sei, não vou dar spoiler não. Antes eu ia falar, segundo eu vou falar sobre isso, terço não, mas eu quero que você venha aqui para você não escolher o assunto. Então bora lá falar daquilo que ninguém fala, mas que é muito vital. Vamos orar? Pai, eu quero render graças ao Senhor pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui, Pai, nós temos desfrutado de coisas lindas do Senhor, mas eu sei que essa semana vai ser uma semana de rompimentos mesmo, Pai, uma semana onde nós vamos crescer, onde nós vamos avançar, né, dentro de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu declaro mesmo, Pai, vidas e relacionamentos sendo transformados por cada palavra. Eu sei que não é um assunto fácil de tratar, existem tabus. Eu sei que tem gente que se escandalizou quando eu postei a arte lá e tá escandalizado, mas Pai, se a tua palavra diz, nós vamos falar, né? Porque isso é algo saudável, é algo que faz parte para as nossas vidas. Eu oro mesmo, Pai, por uma nova estação, entrando nos relacionamentos, né, daqueles que são casados, aqueles que são solteiros, noivos, né, aqueles que ainda vão namorar. Eu oro mesmo para que o Senhor dê graça, para que eles possam guardar cada coisa para a estação correta. Obrigado mesmo pelo Teu Espírito Santo falando, continuando a ministrar ao coração de cada um, sobre cada verdade que a gente falou aqui nessas lives, que seja toda uma semana, Pai, mais do que produtiva, para que o Teu santo nome seja exaltado. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Então, gente, você tem uma tarefa aqui, tá bom? Que eu quero que você faça comigo. Então, se você, né, tá aqui, né, e assistiu, a tarefa você não vai falar, na realidade não é só de hoje, é para a sua vida. Você vai fugir de tudo quanto é brincadeirinha, de tudo quanto é piadinha com cunho sexual. Então talvez você conta aquela piadinha que tem um duplo sentido, ou as pessoas falam para você a piadinha do duplo sentido. Então qual é a tarefa de hoje? Você não vai ver essa piadinha, você não vai assistir vídeos no YouTube, você vai tomar cuidado com as coisas do WhatsApp, né? Beleza, essa é uma coisa. Se você assiste pornografia, né? Se você se expõe a coisas assim que são imorais,
Né? Você vai fazer o quê? A partir de hoje, você vai fazer uma oração aí, você vai pedir ajuda para o Espírito Santo. Eu sei que é algo que não é fácil muitas vezes. Vai deletar tudo que você tem e não presta do seu celular. E você fala, a partir de hoje, eu sou maior do que a pornografia, eu sou maior do que as coisas imorais na área sexual e eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. Amém, gente? Eu ia falar para você compartilhar, mas eu não vou deixar a live salva, então não tenho o que compartilhar, mas você pode, querido, chamar a galera para o nosso dia de amanhã, tá bom? Amo vocês, um grande abraço, vejo vocês amanhã, 7h07, e lá no grupo também, ó, no grupo eu vou mandar umas coisas a mais no nosso grupo lá do WhatsApp, então se você ainda não entrou, entra na minha bio lá, não é? Tem um link, você clica e entra no grupo do WhatsApp, vamos falar um pouquinho mais sobre essas verdades, tá bom, gente? Amo você. Quem se escandalizou não assiste, Lê, nada de piadinhas, é isso aí, né? Vai lá, gente, vamos praticar e vai dar tudo certo. Gente, um grande abraço, fique com Deus e tchau.